Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Vamos direto ao assunto. Juízes 14, versículo 5. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Vamos aprender um pouco com esse texto. Nós vemos nesse texto que acabamos de ler que Sansão, seu pai e sua mãe descem a Tímina e um leão vem de encontro a Sansão. O Espírito do Senhor se apossa dele e ele fende esse leão de alto a baixo, aniquilando assim então esse leão. Os estudiosos dizem que os leões não atacam qualquer presa. Preste muita atenção onde que eu quero chegar. Eles atacam as presas mais vulneráveis possíveis. E eles atacam também quando são coagidos. E eu não sei se você prestou atenção, nesse texto, o leão, ele ataca não o mais vulnerável, e sim o mais robusto. Preste atenção que a lógica aqui dos estudiosos, os argumentos aqui dos estudiosos, eles saem de cena e não funciona. Porque o leão, pelo seu instinto, ele teria então que ir nos pais de Sansão, que eram velhinhos, enrugados e vulneráveis. Porém, o foco dele é Sansão, que era forte, robusto e estruturado. E sabe o porquê disso? Porque o mundo físico é uma coisa, o mundo espiritual é uma outra coisa. No mundo espiritual, o leão, que simboliza o diabo, ele ataca os mais fortes, aqueles que estão sobressaindo, aqueles que são estruturados, aqueles que têm um grande potencial, e deixa de lado os fracos, os vulneráveis. Deu para você compreender? Os estudiosos têm a razão no mundo físico. O leão ataca o mais vulnerável e deixa de lado o mais poderoso. Agora, no mundo espiritual há uma inversão. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5,8, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. No mundo espiritual, o leão, que simboliza o diabo, ele vai atacar aquele que Deus levantou na terra com um grande potencial. Ele vai atacar aquele que ele perceber que Deus tem um grande projeto na vida dele. Ele vai atacar aquele que tem um brilho diferente, uma unção diferente, uma glória diferente sobre a vida dele. Ele vai atacar aquele ou aquela que o Senhor levantou na terra para uma obra grande, para uma obra diferenciada. Ele vai atacar aquele que as promessas de Deus estão se cumprindo na vida dele e que ele está batalhando aqui na terra, está maximizando o seu potencial, está atraindo almas e Deus está operando através da vida dele. Você pode compreender o que Deus está revelando para a sua vida? É assim que é, no mundo espiritual tem uma inversão. Então, eu quero dizer algo para você. Deus te levantou na terra com um grande propósito e com um grande projeto. Se prepare para os ataques do inimigo. Você vai receber investidas. O diabo vai lutar contra a sua vida, ele vai armar ciladas, ele vai armar laços
para tentar derrotar você, para tentar parar você, para tentar paralisar você. É isso que ele queria fazer e conseguiu fazer com a vida de Sansão, porque nós sabemos que Sansão não cumpriu o seu propósito aqui na terra. Ele se comprazia em momentos de poder. Ele se comprazia naqueles momentos de explosão. Ele se comprazia em ser admirado. Mas ele nunca procurou conhecer qual era o propósito de Deus para a sua vida. Ele nunca parou para tentar entender qual era o ministério que o Senhor tinha aqui na terra para ele. Então preste atenção. Estão havendo ataques contra a sua vida? É o inimigo da sua alma, é o diabo. O diabo quer parar você, o diabo quer destruir você. O diabo quer pôr fim na sua chamada. João 10:10. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Esta é a função dele. Ele se levanta e vê o mais forte nesse texto, e vai no mais forte, deixa os vulneráveis de lado. Certo? É o que ele quer fazer com a sua vida e com o seu ministério. Acabar com você, aniquilar você, destruir você. Por fim a tua chamada, o teu ministério, o propósito que Deus tem para a sua vida. E agora preste atenção em algo. Ele não ataca, aqui nesse texto, os velhinhos, enrugados, franzinos, vulneráveis. E qual a revelação que nós temos aqui? No mundo espiritual, como eu acabei de narrar, o diabo vai atacar aquele que está despontando, que está realmente frutificando, fazendo a diferença, atraindo almas. Ele quer paralisar. Agora, os fracos, os vulneráveis, que são aqui os velhinhos que ele não atacou, simboliza quem? Os crentes que são velhos espirituais. Quem são eles? Aqueles que dizem assim: o Senhor não está comigo. O Senhor não tem um propósito da minha vida, o Senhor não me vê, o Senhor não me entende, o Senhor não está na direção da minha vida, o Senhor não vai cumprir a promessa, o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não vai realizar o projeto, o Senhor não procura me dar alegrias. São esses cristãos que são os velhos crentes, que o diabo deixa de lado. E sabe o que o diabo faz? Só fica rindo deles. Porque eles não procuram conhecer o propósito de Deus para as suas vidas. Eles não procuram despontar. Eles não procuram de alguma maneira crescer, amadurecer, expandir e fazer a diferença no reino de Deus. Então desses, o diabo só fica rindo. Ele vai atacar aqueles que estão despontando. Ele vai atacar aqueles que têm um brilho diferente. Ele vai atacar aqueles que estão de alguma forma maximizando o seu potencial e conseguindo galgar outros níveis, patamares e degraus. Qual cristão que você é? O cristão Sansão? Ou você é o cristão aqui, os pais de Sansão, que estavam velhinhos? Você é um crente renovado? Ou você é um crente envelhecido na fé? Está há muitos anos dentro da igreja, está só reclamando e profetizando tudo isso que eu acabei de narrar. Nós vemos aqui nesse texto então que Sansão, ele luta e ele consegue derrotar então ali o leão, vamos dizer o diabo, né? Mas você sabe que o diabo não descansa, ele não dorme e ele não desiste, ele é perseverante. Vamos dizer aqui que o diabo perde aquela batalha, ele é vencido, mas ele diz assim: espera aí, Sansão, te pego na volta. Já aconteceu com você algum dia na escola assim? Já aconteceu várias vezes comigo. Eu nunca fui de procurar em risco não, mas sempre os menininhos estavam comigo e eu nunca fugi não. Teve uma vez que no recreio o menino enguiçou comigo, a gente brigou ali, ele levou desvantagem, só que ele olhou para mim assim e falou assim: eu te pego lá fora. Então ele marcou um encontro, né? Aqui também o diabo estava marcando um encontro com Sansão, ele não se deu por vencido. E aconteceu que depois de passados alguns dias, Sansão volta de Tímina pelo mesmo caminho, vai caminhando, e ele vê o corpo do leão já em decomposição. E ele vê também um favo de mel em cima do corpo do leão. Então ele se aproxima e, tocando no corpo do leão, ele pega aquele favo de mel. Deu para você compreender? O inimigo é sujo, perdeu a primeira.
mas ele já lançou um banquete para Sansão. Ele era nazireu, ele não poderia tocar nada morto. Então, nesse momento, ele quebra um princípio. Ele quebrou um princípio. Só que ele continuou tendo o mesmo poder, a mesma força, continuou sendo crente, continuou da mesma forma caminhando. Só que ali já houve a primeira quebra de princípio. E ali ele começa a esfriar sem perceber, se afastar sem perceber. Ele começa a ir para longe do caminho da verdade sem perceber. E agora entendo uma coisa muito preciosa aqui. E eu ouvi isso de um pregador e gravei. Ele falou da seguinte forma: entenda uma coisa, o diabo nunca te mostrará algo podre. Ele sempre terá uma estratégia para fazer você enxergar o doce em meio ao podre. Então, naquele momento ali, Sansão estava caminhando, viu aquele corpo do leão em decomposição, mas viu um favo de mel. Se ele estivesse passando por aquele lugar e tivesse só o corpo do leão em decomposição, ele teria seguido o seu caminho. Mas o inimigo que foi vencido na primeira vez não desistiu e colocou ali então um banquete para ele. Um favo de mel para chamar a atenção dele. Ele foi atraído então. E ele chega e toca no corpo do leão e quebra um princípio. E ali então começa a desmoronar o ministério de Sansão aqui na terra. Entenda uma coisa, a Bíblia nos relata em 2 Pedro 2,19, na parte final: aquele de quem é vencido torna-se escravo daquele que o venceu. Ele venceu a primeira vez o leão, que é o diabo. Agora, na segunda vez, o leão, que é o diabo, venceu ele. E ele se tornou escravo. Porque você pode ler todo o livro de Juízes. Agora ele só vai descendo, 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 esfriando, quebrando princípios um por um. Então ali começou a decadência dele. Se tornou escravo do inimigo de sua alma. Entenda uma coisa, por isso que está escrito em Apocalipse 22:11, aquele que é injusto, faça injustiça ainda. Aquele que está sujo, suje-se ainda. Mas aquele que é justo, faça justiça ainda. E aquele que é santo, seja santificado ainda. Está praticando justiça, continue praticando mais justiça. Está se santificando, se santifica mais ainda. Não dê brecha. Não dê lugar ao inimigo, porque ele entra em nossas vidas, ele não dá uma queda de uma vez só não, ele não nos derruba de uma vez só não, é um processo, pouco a pouco ele vai nos minando, pouco a pouco ele vai nos seduzindo, pouco a pouco ele vai nos tirando da presença de Deus, pouco a pouco nós vamos esfriando, não é de uma vez, é como dois lutadores ali no ringue, primeiro round, segundo round, terceiro round, tem um que está levando a vantagem e outro que está perdendo. O que está perdendo tá tendo como ali encarar ele, mas não tem como vencer, mas está ali suportando. Até que chega no 15º round, ele leva um nocaute. E é assim que o inimigo faz, ele vai nos minando, para no final, quando a gente estiver bem enfraquecido, ele dá um nocaute. Não é de uma vez a sua queda. Então ele vai nos envolvendo. Eu acho muito interessante o que aconteceu aqui. O inimigo, ele é muito astuto. Agora aqui em terceiro, Sansão perde o temor. Ele poderia ter ido até o sacerdote, confessado seu pecado, se arrependido, se humilhado para Deus, e o sacerdote separaria ele por 7 dias. No 8º dia, raparia a cabeça dele de novo, e o que aconteceria? Ele, do zero, recomeçaria então o seu voto com Deus. Mas a soberba, o orgulho, a prepotência estavam dentro dele e o impediu de agir dessa forma. Por isso que está relatado em Provérbios 18:12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem e diante da humildade vai a honra. Ele não tinha humildade. Por isso que está relatado em Provérbios 16:18, que a soberba precede a queda, a altivez de espírito precede a ruína. Ele não teve a humildade para reconhecer e para voltar lá atrás e recomeçar do zero. Ele preferiu que uma prostituta rapasse a sua cabeça e não um sacerdote, que é um homem de Deus, rapasse a sua cabeça. Dá para você compreender como que é aqui complicado?
Logo após, então, ele ser vencido por Dalila, porque se tornou escravo do inimigo. Eu acabei de citar 2 Pedro 2,19. Os filisteus o aprisionam, ele vai morrer no cárcere, e um detalhe, seus olhos são vazados, ele fica cego. E esse é o propósito do inimigo contra nossas vidas. Tirar a nossa visão, para que nós não venhamos enxergar mais as promessas de Deus e o projeto de Deus. Se o nosso propósito aqui na terra é alcançar as promessas de Deus, o propósito dele é impedir o propósito de Deus e as promessas de Deus se cumprir em nossas vidas. E eu termino com Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e torna-te a praticar as primeiras obras. Que essa mensagem toque na tua alma e você não deixe mais ser seduzido pelos banquetes do inimigo. Deus é contigo e está te levantando na terra. Fique com essa mensagem.